Olá, pesquisadores! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos fazendo várias aulas sobre pacotes do R e hoje nós vamos falar sobre o pacote Vegan. É um pacote muito legal que é usado principalmente para análises ecológicas, para analisar comunidades ecológicas, mas serve para outras áreas também. Se você precisa fazer uma PCA, uma CCA, também utiliza o pacote Vegan. Então é um pacote que faz muitas análises multivariadas. E ele contribui, ajuda muito, principalmente quem faz análise de comunidades ecológicas. Vou traduzir aqui o pacote Vegan. Então, ele utiliza vários métodos de ordenação de dados, como PCA, CCA, RDA, NMDS, Permanova, são várias, uma infinidade de multivariadas que ele faz. Seria, assim, impossível eu mostrar tudo que esse pacote faz em uma aula só. Então, eu vou lá pro R e vou mostrar para vocês como fazer uma NMDS e aí depois, se vocês querem aprender mais, quiserem saber como fazer outras análises utilizando o pacote Vegan, no nosso curso de assinaturas, que você pode fazer uma assinatura mensal, semestral ou anual, a gente ensina muitas análises multivariadas utilizando o pacote Vegan. É só clicar no link da descrição. Então, bora lá pro R. Bom, gente, então, como eu estava falando para vocês, o pacote Vegan é uma ferramenta muito utilizada em análise de dados ecológicos e ele oferece muitos métodos para calcular a análise de diversidade, de similaridade e muitas análises multivariadas. Apesar de eu falar aqui que funciona para dados ecológicos, mas se você tiver outro tipo de conjunto de dados e precisar utilizar uma análise multivariada, você pode sim utilizar esse pacote, mesmo que seus dados não sejam ecológicos. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu sempre falo com vocês, é instalar o pacote. Então, instalem aí o pacote Vegan. A gente vai utilizar aqui também o pacote ggplot2. Então, vamos aqui carregar os dois pacotes e só um adendo para falar com vocês tudo que é possível fazer com esse pacote. Na verdade, né, tudo aqui são alguns exemplos do que é possível, como NMDS, PCA, análise de riqueza de espécies, partição da diversidade beta, análise de redundância. Então, assim, são muitas análises multivariadas que é possível fazer com esse pacote. E nessa aula, especificamente, eu vou dar um exemplo para vocês de NMDS, que é uma análise de escalonamento multidimensional não métrico. Basicamente, ela faz grupos a partir da presença e ausência de espécies. Então, gente, primeiro vamos utilizar aqui um banco de dados. Vamos utilizar esse aqui, o VarSpec. Então, vamos aqui, que já é um banco de dados aqui do R, e vamos transformar esses dados em presença e ausência. Então, vamos criar aqui um nome, né, um objeto, usar a função aqui, ó, descontent, para a gente poder transformar esses dados em presença e ausência, o objeto aqui dos nossos dados e o método vai ser PA. Então, vamos rodar aqui e transformar. Agora, a gente tem os dados binários, 0 quando não ocorre a espécie e 1 quando ocorre a espécie. Bom, vamos voltar. O que a gente vai fazer agora é calcular a dissimilaridade. A gente vai calcular a dissimilaridade de Jacquard, que é ideal para dados binários. Se a gente tivesse dados não binários, a gente poderia utilizar, por exemplo, Bray-Curtis. Então, para dados binários, Jacquard. Para dados não binários, a gente poderia utilizar o Bray-Curtis. Existem outros índices, mas esses são dois exemplos para vocês. Então, vamos rodar aqui e vamos calcular a dissimilaridade. Beleza? Depois de calcular a dissimilaridade, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar a NMDS. A gente vai utilizar essa função aqui, ó, setSeed, que é uma função que vai setar as aleatorizações. Por quê? Se eu não utilizar essa função, eu vou ter um resultado e vocês vão ter outro. Para que a gente tenha o mesmo resultado, eu vou setar aqui, vou fazer uma semente. Então, vamos rodar e vamos fazer a NMDS. Vamos criar um objeto chamado NMDS e vamos utilizar a função meta-NMDS. Aqui no parênteses, a gente vai colocar a nossa matriz de dissimilaridade que a gente acabou de criar. A gente vai colocar aqui 2 dimensões e sem aleatorizações. É só rodar. Beleza. Agora que a gente já calculou a nossa NMDS, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma data frame com esses dados e depois fazer um gráfico para que a gente possa visualizar esse resultado. Então, vamos aqui criar um objeto NMDS pontos. Vamos aqui, ó, vamos colocar dentro de uma data frame, asData.frame, e vamos buscar dentro da NMDS os nossos pontos. E também vamos buscar aqui o nosso site. Pronto. Agora a gente tem uma planilha de dados em que a gente tem os valores da NMDS. Tá aqui, ó. O local, o site, NMDS1,
um NMDS2. A gente está utilizando essas duas dimensões. Agora, o ideal é que a gente tenha uma variável categórica para que a gente possa fazer essa divisão, esse agrupamento. E aí, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos criar aqui dados fictícios para demonstração. Sempre tira os acentos, gente, porque esses acentos, eles atrapalham na hora de passar de um computador para o outro. Então, à medida que eu vou vendo os acentos, eu vou tirando. Então, vamos aqui, mais uma vez, usar o setSit para criar uma aleatorização. E a gente vai aqui, então, criar dois grupos, o grupo A e o grupo B. E a gente vai colocar dentro da planilha NMDS. Então, vamos lá. E o replace igual a true é para que possa repetir. Tipo, se o grupo A saiu, ele possa sair de novo. Prontinho. Agora a gente já tem a nossa planilha de dados. Se vocês olharem agora, a gente agora tem dois grupos, né? Aqui, grupo A e o grupo B. Foi de forma aleatória. Agora é só fazer a nossa visualização gráfica utilizando o ggplot. Então, vamos utilizar NMDS_point, que é o nosso objeto. Aqui na estética do gráfico, o X vai ser o NMDS1, o Y vai ser o NMDS2, o Color, que são os contornos, nós vamos separar por grupo, e o Shape também, que são os pontos, a gente também vai separar por grupo. Aqui no G1Point, a gente quer o tamanho dos pontos igual a 4 e a transparência 0.07. Nos labels aqui, a gente vai colocar um título, NMDS dados com presença e ausência, o nome do X, que vai ser a dimensão 1, e o nome do Y, que vai ser a dimensão 2, que é NMDS2. O Color vai chamar grupo e o Shape vai chamar grupo. E o tema eu vou utilizar o teste. Vamos ver como ficou esse gráfico? Aqui, então, tem os pontos do grupo 1 e do grupo 2. E dá para ver que não formou nenhum grupo. Os pontos estão bem misturados. E também, é claro, a gente colocou os pontos de forma aleatória. Então, é esperado que não forme nenhum grupo, né? Se tivesse alguma coisa interferindo para formar os grupos, aí os pontos do grupo A e do grupo B estariam mais separados. Mas, lembrando que a gente criou aqui o grupo A e o grupo B de forma aleatória. Então, esse resultado é esperado. Bom, essa é uma das análises que a gente pode utilizar o pacote Vegan. Tem várias outras análises. E, como eu falei para vocês, a gente ensina lá no CDP, lá no Clube do Pesquisador. Se você quiser fazer parte do Clube do Pesquisador, é só clicar no link da descrição. E no pacote Vegan dá para fazer muita coisa, muitas análises. Então, quem tiver curiosidade pode ir atrás. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar para que a gente continue com esse projeto e para que essa aula seja divulgada para mais pessoas. É isso que eu queria falar com vocês sobre o pacote Vegan. Até a próxima aula, até o próximo pacote.